Olha, durante todo o ano nós mostramos aqui no Cidade casos de violência contra a mulher. Casos chocantes, inclusive, e alguns já foram solucionados, porém outros continuam sem resposta. Mas diariamente a gente tem cobrado da segurança pública ações de enfrentamento, não é verdade? Pois bem, aqui em Alagoas, segundo dados da coordenação das delegacias especializadas de atendimento à mulher, quase 2.000 suspeitos foram presos. Pessoas que praticaram todo tipo de violência contra a mulher estão atrás das grades. Vamos então ao vivo repercutir esses números impressionantes, diga-se de passagem, né? 2.000 agressores quase presos. Neto, você está aí para falar desse balanço e também para a gente continuar fazendo cobranças, né? Aqui no Cidade, Neto. Isso, viu, Beatriz? E são impressionantes mesmo. De acordo com esses dados da coordenação das delegacias especializadas de atendimento à mulher, somente em 2023 foram requeridas 5.520 medidas protetivas de urgência em todo o nosso estado. Foram 2.933 somente em Maceió, olha só que número alto, quase 3.000, e ao todo no estado foram presos 1.917 envolvidos em violência contra a mulher. 545 deles estavam aqui na capital. Ao meu lado, a delegada Ana Luísa Nogueira está aqui. Numa outra oportunidade, a gente já tinha conversado e feito um balanço meses antes do que a gente já previa que seria esse aumento. Doutora, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Cidade. Qual o balanço que a senhora faz diante desses números e como encerra um ano de 2023? Boa noite, Beatriz, boa noite a todos e todas. De fato, são dados indicadores bem expressivos, sobretudo com relação ao número de pessoas que foram presas aqui no estado. Vejam que é um número de quase 2.000 pessoas, todos agressores envolvidos em diversos crimes de violência doméstica e familiar. Esse dado também revela uma atuação expressiva, sobretudo na função repressiva, de todas as forças de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, e demonstra aí uma atuação muito forte nesse sentido, que eu até gosto de falar, até em entrevistas anteriores, que não é apenas uma função preventiva, mas nós temos sim que prender os autores e eles precisam ser, de fato, responsabilizados penalmente, sobretudo para gerar aí uma redução nesse sentimento de impunidade que ainda perpassa esse tipo de infração penal. Doutora, e o que vocês observam em relação aos dados dos anos anteriores? Esse número vem aumentando, vem diminuindo? Esse questionamento é bem importante. Primeiro, com relação ao número de autores presos, aumentou consideravelmente. Tanto é que esse é o ano em que houve mais prisão de autores envolvidos aí em violência doméstica e familiar contra a mulher. E também um número importante é o aumento do requerimento de medidas protetivas de urgência. Vejam que foram quase 3.000 apenas aqui na capital. E no comparativo, nesse mesmo ano, entre os anos de 2023 e 2022, houve um aumento de 55%. Eu me recordo até que no final do ano passado, nós também demos a questão de aumento de medidas protetivas de urgência entre 2022 e 2021, e já foi um número expressivo, e esse ano esse número já aumentou quase mais do que a metade. Então, isso demonstra, isso aí é bem importante frisar, que as mulheres estão mais conscientes acerca dos direitos igualitários e estão menos tolerantes aos tipos de infração penal. É até importante citar essa menor tolerância, porque se nós formos pegar os indicadores dos crimes de maior incidência aqui no estado de Alagoas e também em Maceió, que são praticamente similares, vejam que no topo está o crime de ameaça, com mais de 30% de todas as ocorrências delitivas. Então, isso demonstra que as mulheres estão menos tolerantes à violência e estão denunciando aquela ocorrência antes, inclusive, de ocorrer uma violência física, por exemplo. Isso é importante porque auxilia a mulher a romper aquele ciclo ou espiral da violência e também repercute diretamente no indicador que é o crime de feminicídio, porque nós aqui no estado de Alagoas tivemos uma redução nesse tipo de crime, que é o crime mais grave. Então, isso demonstra aí o aumento de indicador de prisão, o aumento de requerimento de medida protetiva de urgência e também a participação de toda a sociedade. Doutora, a gente viu uma atuação muito forte também no interior de Alagoas, tanto que os dados, mostram em todos os municípios. Como é que fica essa integração e a força-tarefa entre as polícias civil e militar nas delegacias distritais também? Primeiro, quando nós deflagramos operações policiais, tendo como foco o enfrentamento à violência contra a mulher, e aqui no estado, esse ano, nós já fizemos mais de 4 grandes operações. Nós sempre fazemos, não apenas na capital, mas também no interior todo, porque a gente também repercute e vislumbra esse tipo de ocorrência, não apenas aqui na capital.
É óbvio que as delegacias do interior, por questões estruturais de efetivo, nem sempre todo o interior pode ter uma delegacia especializada de atendimento à mulher. Porém, há uma determinação governamental de que cada CISP, aqueles centros integrados de segurança pública, possuam uma sala de lajes. Então, já há treinamentos recorrentes da Polícia Civil, sobretudo para capacitar policiais, preferencialmente femininas, para atuarem nesse CISP, para também nessa sala de lajes, para também fazer esse atendimento qualificado, diferenciado e principalmente para estimular a mulher a procurar aquela unidade policial e registrar o boletim de ocorrência. Porque é preciso que se diga que a questão da violência contra a mulher não é um problema só de segurança pública. Nós temos aí diversas atuações repressivas, isso se repercute diretamente nesse grande indicador de pessoas presas. Mas é também uma questão de toda a sociedade, não apenas de educação, mas é preciso, de uma vez por todas, que a sociedade tenha a compreensão de que a mulher tem direitos igualitários ao homem, que a mulher não é posse, não é propriedade do homem. E é preciso também a sociedade participar ativamente com essa compreensão. Doutora, antes da gente encerrar, eu gostaria que a senhora reforçasse o que sempre a senhora chama atenção. Violência contra a mulher não é somente a física, né? Tem os outros tipos também. Esse ponto é bem importante e voltando àquela questão dos crimes de maior incidência nesses indicadores, além da ameaça, vejam que também 2 crimes que aparecem entre os 4 crimes mais recorrentes são crimes contra a honra, que são crimes de injúria e difamação, que é o xingamento, é a humilhação, é o agressor, o autor, depreciar a vítima na presença de várias pessoas, e isso também configura uma infração penal. Então, não precisa ser apenas aquela lesão evidente e aparente no corpo, até porque quando essa lesão já é aquela lesão física, isso já demonstra que essa violência já vinha ocorrendo há muito tempo. E daí a importância da mulher denunciar antes daquela violência se tornar uma violência física. Isso é importante porque essa conscientização que nós sempre passamos de forma recorrente e as mulheres tem repercutido especificamente nesse aumento dos requerimentos da medida protetiva de urgência e no aumento dos registros de boletins de ocorrência de crimes que não são apenas a violência física. Delegada, muito obrigado pelas informações. Beatriz, ainda de acordo com o relatório, a faixa etária predominante das vítimas fica entre 20 e 29 anos, isso em 31% das ocorrências. Um público jovem e que está sempre em alerta, como a delegada sempre reforçou aqui, sempre reforça nas nossas entradas, nos nossos links, a importância da denúncia, não só nos casos de agressão física. Volto para você. Muito obrigada, viu, Neto? Pois é, a delegada explicou aí outras formas de violência para a mulherada ficar cada vez mais esperta, né? Essa semana ainda eu vinha escutando uma história de violência patrimonial, né? Daquelas mulheres que recebem o salário e entregam tudo na mão do marido e não ficam com nada e acham que isso é normal e depois tem que se humilhar para pedir R$10 ao cara, para fazer qualquer coisa, né? Porque na vida dela sempre foi assim. Mas é bom ter uma conversa, né? Porque se está sendo prejudicial à mulher, se ela se sente desempoderada com isso, tem que ter conversa. Olha, existe essa categoria de violência patrimonial. Mas eu queria aproveitar aqui a presença da delegada, só para a gente fazer outro alerta à mulherada também, viu, delegada doutora Ana Luísa Nogueira, muito obrigada pela sua presença aqui no Cidade. É sobre quebra de medida protetiva, né? A gente tem visto aí o aumento das mulheres que recorrem a essa ferramenta de proteção e também homens sendo presos porque estão quebrando. Só que tem mulher que ainda, quando o cara quebra a medida, ela não avisa e só desmerece a ferramenta. Acha, isso aí, esse papel não serve para nada. Mas se a mulher tem uma medida, o cara continua mandando mensagem por aplicativo de telefone, ligando, até de outro número, ou até ameaçando ainda, seja de que forma for, ele tem que ser preso de novo, delegada? A Beatriz Lacerda está perguntando sobre quebra de medida protetiva. Se essa mulher já denunciou, já tem essa medida em favor dela e esse agressor tenta a todo custo entrar em contato via mensagem de texto por celular e outros, o que é que acontece e o que é caracterizado essa quebra de medida protetiva? Essa quebra especificamente, eu até já falei em entrevistas anteriores, hoje é um tipo penal previsto na Lei Maria da Penha. Na verdade, é o único crime previsto especificamente na Lei 11.340, que é o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, que pode gerar uma pena aí de até 2 anos e que hoje cabe prisão em flagrante. Então, quando a mulher ela sofre qualquer tipo de violência, procura uma unidade policial e requer a medida protetiva de urgência, essa medida é deferida pelo Poder Judiciário no prazo de até 48 horas
depois ela é notificada, o agressor é notificado, e se o agressor descumpre essa medida, ele está cometendo um novo crime, além daquele crime originário que terminou gerando essa medida protetiva de urgência. A mulher, numa situação dessa, ela deve acionar, pode ligar para os discos de denúncia, ligar para a Polícia Militar, ligar para a Patrulha Maria da Penha, que também tem uma função importantíssima nessa fiscalização das medidas protetivas de urgência. Inclusive, ela pode ingressar entre uma das assistidas no âmbito da patrulha e também pode procurar uma unidade de polícia para registrar um novo boletim de ocorrência. Porque, vejam só, além daquele crime original, ele vai responder por outro inquérito policial de descumprimento de medida protetiva de urgência. Nós temos, infelizmente, relatos de que o agressor, às vezes, descumpre 2, 3 vezes, então isso vai gerar 2 ou 3 ou 4 boletins de ocorrência. Mas eu acho que nós que lidamos com esse tipo de violência, o mais importante nesse caso é ele ser preso em flagrante. Então, a vítima que estiver naquela situação, ele não pode se aproximar em determinada distância da vítima, e ele foi à residência dela, ela aciona diretamente a polícia, e o ideal aí é que esse agressor seja autuado em flagrante e vai responder também pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Um dado até relevante é que nesses indicadores, dos 5 crimes de maior recorrência aqui no estado de Alagoas, entre esses 5 está o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Porque é óbvio que a medida protetiva ela não garante 100% a salvaguarda da integridade física da mulher. Muitas das vezes o agressor ele descumpre aquela medida. Mas o mais importante é a denúncia e que aquele agressor ele seja, sim, responsabilizado penalmente, seja autuado em flagrante por aquele crime, até para evitar que aquele crime termine no futuro gerando uma situação mais grave.